Quem é que você está lendo? Mais um vídeo no canal e dessa vez agora eu vou falar de um livro que, assim, entrou para top 5 no máximo, assim, não desce de 5. É um livro simplesmente espetacular. Ele foi o primeiro livro desse autor, então foi um livro que consagrou ele como um dos mestres do thriller, um dos mestres do terror suspense aqui no Brasil. E assim, no último vídeo, eu falei de um livro que tinha sido aclamado como o melhor livro do século XXI pelo New York Times. Meu comentário agora é: New York Times, deixa eu te mandar uma cópia do livro Suicidas, do Rafael Monte, porque esse livro simplesmente ele é fora da curva. Esse livro, Suicidas, do Rafael Monte, esse livro eu vou ter que tomar muito cuidado ao longo do vídeo, porque eu vou falar várias vezes palavras que posso tomar shadowban aqui. Então eu vou ter que de repente cortar o áudio de várias vezes que eu vou falar essas palavras. Mas o livro, ele é simplesmente espetacular. Se você gosta de livro de suspense, de terror, você vai gostar. E todos os livros do Rafael Monte, eles seguem a mesma temática. Eu primeiro li o Jantar Secreto, depois eu li Uma Mulher no Escuro, que foi Jabuti com ele. Depois eu li Dias Perfeitos, eu achei que passou do ponto. E agora eu li Suicidas. Foi o meu quarto livro dele, porém, como eu falei, é o primeiro livro que o Rafael Monte escreveu. E assim, eu vou ter que ler Bom Dia, Verônica, porque, assim, eu fiquei abismado com a fluidez e a forma como o livro Suicidas, ele te prende. Porém, você precisa gostar de livro que precisa de estômago, porque, mais uma vez, é um livro do Rafael Monte que você precisa ter estômago para ler. E assim como os outros, se você por acaso for ler ele num Kindle que mostra o percentual do livro, você vai ver que assim como os outros, é um soco no estômago no percentual ali, de repente 3, 4. Com 4, 5% de livro lido, você fala: caracoles, é isso mesmo? E é exatamente assim que acontece no livro Suicidas. Esse livro, ele é narrado em 3 formas que ele é narrado. Porque logo depois, e assim, desculpa, eu vou contar o final do filme, tá? O final do filme não, o final do livro, tá? Então assim, se você quer ler esse livro, de repente, se você quer curtir aqui, ouvir como eu vou falar sobre esse livro depois de ler, mas eu vou falar o final do livro. Ele é narrado em 3 formas. A primeira forma é um caderno que um dos protagonistas do livro ficava escrevendo tudo o que estava acontecendo. O outro é um depoimento de uma delegada que estava colhendo o depoimento, né? Uma delegada colhendo depoimento com mães. E a terceira forma é esse mesmo protagonista que estava escrevendo o diário ao longo dos acontecimentos, ele fica voltando no passado para contextualizar os acontecimentos. São essas 3 formas que o livro todo se baseia. Antes de começar a história, aquele pedido básico e clássico. Se você ainda não segue o canal, muita gente aqui que vê os vídeos não segue o canal. Se você não segue, segue a gente, compartilha, comenta, porque é assim que a gente consegue crescer. Mas vamos lá. O livro, como já o próprio nome diz, Suicidas. Ele conta a história de um grupo de amigos, na verdade são 2 principais personagens nesse livro, o Ale e o Zack, que, pelo contexto que vai se formando, eles juntam, e você percebe isso no percentual 4, 5 do livro ali, eles juntam mais alguns amigos para irem para uma casa de campo do Zack para todo mundo se matar. É isso mesmo. São 9 pessoas: Zack, Ale, Lucas, João, Dan, Valéria, Noel, Ritinha e Otto. São as 9 pessoas que vão passar o livro inteiro
confinados num ambiente fazendo roleta russa. É esse o desenrolar do livro. E aí, como eu falei, ele passa o tempo todo nesses três momentos. O que acontece? Logo no 5% do livro ali, o Zack e o Alê estão na cabine da picape do Zack, indo em direção à casa de campo do Zack, dos pais do Zack. E na caçamba estão os 7 amigos que eu acabei de falar, acabei de relacionar aqui eles aqui. Eles estão indo para a casa de campo e o contexto se forma. Estamos indo para a casa de campo e ninguém vai voltar de lá, porque vamos fazer roleta russa até todo mundo tombar. O objetivo é esse. E aí, o que acontece? O Alê, ele tinha o sonho de ser um escritor famoso. Então ele fala, eu vou usar esse momento da roleta russa para escrever tudo e quando as pessoas descobrirem ali o que aconteceu, vão ver esse meu caderno de anotações e vão publicar e eu vou ficar famoso com esse livro que eu publiquei. O outro contexto é, um ano se passou desse acontecimento, tá? Outro contexto não, outra forma que o livro é narrado. Um ano se passou e está uma delegada com as mães dessas pessoas, desses 9 personagens, com as mães desses 9 personagens, numa sala, fazendo uma espécie de acariação, de investigação informal para tentar descobrir o que aconteceu, porque ninguém entendeu o que aconteceu. E a terceira forma de narrar os acontecimentos é o Alê, o mesmo que estava escrevendo no caderno, voltando no passado para contextualizar as decisões de todo mundo ali. Tá? Então, assim, Alê e Isaac, como eu falei, são os 2 personagens principais, são amigos de infância desde pequenininho, e que a infância toda deles foi na Cirella House. Eles gostavam, né? O Zack, que era de uma família muito rica, gostava de falar o nome da casa em inglês, tá? Então a infância inteira deles foi indo para essa casa de campo passar ali as férias, os fins de semana e tudo mais. Então o Alê contextualiza isso para quê? Para simplesmente passar a mensagem de que lá no passado, quando eles eram crianças, eles tiveram um momento que eles podiam ter eles tinham liberdade para fazer o que quisesse na casa. Só que eles foram num porão da casa. E aí foi quando Getúlio, pai do Zack, essa pessoa bem rica, foi lá e repreendeu os dois de uma forma bem violenta e ficou marcado para eles de que assim, ali é um ambiente proibido. O porão é um ambiente proibido. Contextualizou isso no passado, beleza, voltou. Eles estão indo para essa casa de campo, todo mundo na caçamba, o Zack e o Alê ali, indo para essa casa, para todo mundo acabar com a própria vida. E aí, o objetivo era, todo mundo vai para lá, muito doidão, então eles compram muita droga, compram muita bebida e vão para esse porão, entram no porão, trancam, escondem a chave e dali todo mundo só sai não, né? Ninguém vai sair dali, mas só vai acabar o livro quando todo mundo tiver tombado. E agora eu vou ter que contextualizar o porquê que cada um dos personagens decidiu ir para essa aventura sem volta, né? Então assim, o primeiro deles, Zack, uma pessoa muito rica, todo mundo ali na casa dos 20 e poucos anos, todo mundo na faculdade, todo mundo junto fazendo faculdade. Cara bem rico, acostumado a ter todas as mulheres, a ter tudo de mão beijada, carro, dinheiro e tudo mais. Ele é mulherengo pra caramba. Um belo dia ele tá jogando pôquer junto com alguns desses personagens. Aí eu vou tentar encurtar um pouco a história, que esse vídeo vai ser muito longo. Ele tá ali jogando pôquer com essas pessoas e ele descobre que uma dessas meninas que ele ficou estava grávida dele, a Valéria. E por que ele ficou com a Valéria? A Valéria é uma menina bem gordinha e que, em tese, não seria nenhum tipo de mulher que o Zack se sentiria atraído. Porém, ele tinha feito uma aposta com o Alê, esse amigo de infância dele, que ao longo do ano ele tinha que ficar com uma menina com todas as letras
do alfabeto. Então chegou ali perto do final do ano, ele precisava de alguém com a letra W. Então ele começou a procurar pessoas com nome que começassem com a letra W. E a Valéria começava com W. Então ele simplesmente transou com a Valéria para bater a meta da aposta com a Lê. E aí ele está jogando pôquer com todo mundo ali, os amigos ali. Entra a Valéria e fala: queridão, eu tô grávida. Ele simplesmente fala: cara, o problema é teu, e dá uma meio que enxotada nela e começa a gritar com ela e tudo mais na frente de todo mundo. Nisso entra o pai dele, Getúlio. Ouve a gritaria, ela resolve: olha, teu filho não vai falar, eu vou falar, eu tô grávida dele, sei lá o que, blá blá blá. E ele percebe ali, Getúlio ali percebe que ela tá meio que botando o filho contra a parede. Ele pega e dá-lhe um belo de um tapa no rosto da Valéria e, assim como o filho estava fazendo, enxota a Valéria para fora de casa. E aí a Valéria, antes de ser expulsa de casa, da casa do Zack, ela fala: vocês vão se arrepender disso aqui. Se você fizer alguma coisa contra mim, eu mato você. E vai embora. E aí, alguns dias depois, Valério, o pai dela, é demitido. E de uma empresa que o Getúlio tinha uma certa influência. Então, esse é um contexto da Valéria. O Zack, ele já tinha um pouco desse contexto aí, da Valéria pressionando ele. Junto com isso, ele, num desses pokers que estava ele, mais os amigos, todo mundo foi indo embora. Ele foi ficando somente com a Lê, que é esse amigo de infância dele, e o Otto, que é um outro amigo mais recente deles. E vai todo mundo embora, todo mundo ficando muito bêbado, e ele e o Otto resolvem fazer um strip poker, só entre os homens. E o Alê, quando fala: cara, deu pra mim, vou embora, ele vai embora vendo já que a coisa ali tá indo para um caminho mais sexual. E ele vai embora, mas sabendo que o que aconteceu ali. E aí, beleza, é um outro ingrediente da história. Um belo dia, eles estão num outro poker, tá? E toca o telefone, é a polícia, falando: olha só que o policial da Polícia Rodoviária Federal teve um acidente e as duas pessoas que estavam nesse carro vieram a falecer. E, no caso, era o pai e a mãe do Zack, Getúlio e a Maria Clara, mas que preferiam chamar de Marie Claire, que ela era muito chique. Mas os dois vêm a falecer. O porquê que os contextos são tão importantes? Porque, como eu falei, uma das formas de narrar é a delegada fazendo uma investigação informal com todas as mães, um ano depois dos acontecimentos. Então vamos lá, a Valéria estava grávida e foi enxotada da casa. O Zack, os pais morreram. E antes dos pais viajarem para a casa de campo, eles estavam no jantar, toca o telefone, é o advogado da família, e ele fala: não, beleza, pode vir aqui na segunda-feira, sim, eu assino toda a documentação para mudar o testamento. Ele ia mudar o testamento, que em vez de deixar tudo, né, essa metade, na metade para a mulher, a outra metade para o Zack, ele ia tirar com algumas condições depois de tantos anos, sei lá o quê, justamente porque ele tinha descoberto que a Valéria estava grávida do filho. Então ele falou assim: ó, a partir de agora o testamento não vai para você. Esse era o contexto de que o Zack, sabendo que quando os pais retornassem do fim de semana, o testamento ia mudar. Mais um ingredientezinho para a história da forma como a delegada estava ali na investigação. E aí vamos para outro personagem, Otto. Otto, como eu falei, era uma das pessoas que estava no poker, que o poker foi evoluindo para o strip poker, junto com o Zack. Quando os pais do Zack morrem, o Alê está ali dando apoio para ele. Alê era o melhor amigo do Zack, está dando apoio ali para ele. Toca a campainha, é o Otto. O Otto entra e fala: pô, cadê o Zack? Cara, o Zack tá dormindo, tomou um banho de remédio, tá, sei lá, um dia e meio dormindo, e imagino eu que ele queira ficar muito mais tempo dormindo. Aí o Otto começa a provocar o Alê, que o Alê era o melhor amigo.
E aí, cara, você sabe o que aconteceu aquele dia, né? Ele começa a descrever um pouco as coisas assim, quando você saiu, a gente apostou tal coisa, aí foi esquentando, a gente apostou tal coisa, e aquela dali não foi a primeira vez não, que dali já aconteceu muitas vezes. E começa a mostrar pro Alê que ele, né, Otto e o Zack, eles estavam vivendo um amor maravilhoso, só que eles não tinham coragem para assumir. Né? Ele começa a botar, ele fala, não, é mentira, não, é mentira não. Aquele dia que você ligou pro Zack para chamar para sei lá onde, que ele falou que ele estava com uma mulher aqui assim, na verdade a mulher era eu. Ele começa a mostrar algumas coisas que o Alê fala, caceta, é tudo verdade realmente. E o Alê fica bem transtornado com aquilo dali. E aí, o Otto traz o contexto de que o Zack sempre quis assumir, e o Otto também, só que o Getúlio já estava desconfiado, Getúlio é o pai, estava desconfiado de tudo, e o Zack estava com medo. Então agora, com a morte dos pais, era tudo o que Otto e Zack poderiam querer para viver o amor como eles precisavam, como eles queriam viver. Mais um ingredientezinho no contexto. Vou adicionar o contexto agora de duas pessoas mais, João e Lucas. João, na verdade, não é um homem, é Maria João, que é irmã do Lucas. Então, Lucas e Maria João, irmãos. Lucas, um amigo também da faculdade e tudo mais, já tinha tentado tirar a própria vida diversas vezes. Inclusive, uma dessas vezes, ele filmou num site de pessoas que estimulavam as outras a tirar a própria vida. Deve existir isso na Deep Web, infelizmente. Uma dessas vezes ele filma, a irmã Maria João entra no quarto e consegue reverter a situação, só que o vídeo, de alguma forma, alguém estava filmando, cai em público e todo mundo na faculdade vê. Então, assim, o Lucas, além de ele já ter tentado diversas vezes tirar a própria vida, ele vivia um momento da vida onde, assim, cara, tava estranho o negócio, tá? Então ele já tinha tentado, nunca tinha conseguido. E a Maria João era uma pessoa que os dois eram muito pobres, e não sei se era muito pobre, mas assim, passava imagens que não tinham grana, tá? E ela era louca por dinheiro, tudo que ela queria era casar com uma pessoa rica e tudo mais, só que nunca conseguia namorar com alguém rico. Ela tinha tido um caso ali com o Zack só queria transar e nada mais. Ela teve um caso com o Alê foi a pessoa, né, a Maria João foi a pessoa com que o Alê perdeu a virgindade. Ele tinha ali, ele gostava muito dela, mas ele não expressava isso para ficar bem tranquilo, porque sabia que não tinha chance. Ela queria alguém rico, ele não tinha dinheiro, então ele sabia que ele precisava ficar bem low profile, porque não ia conseguir nada com a Maria João. E então esse é o contexto da Maria João e do Lucas. Vai falar, os dois tinham algum motivo para falar assim, não, cara, eu quero pular fora desse mundo? Não, mas o contexto deles era esse. O Lucas já tinha tentado algumas vezes, mas beleza. Contexto dos dois. Ritinha, uma menina ruiva, linda, deslumbrante, mas que também era muito revoltada e assim, não mostrou muito porque ela tinha um contexto para, na cabeça dela, tirar a própria vida, porém estava lá no grupo que ia fazer a roleta russa. E depois, ao longo do livro, mostra que sim, ela poderia sim ter um contexto. Eu vou contar logo agora. O contexto era o seguinte: lá na frente do livro vai vir à tona que a Ritinha estava grávida. E ela estava grávida de quem? Do Zack, que estava naquela aposta de ter uma mulher ao longo do ano com cada letra. Então, Ritinha, letra R, entrou no bolo ali, ficou grávida. E ela estava no dia do pôquer, que a Valéria entrou, falou que estava grávida, viu a Valéria sendo enxotada, sendo agredida pelo Zack e, inclusive, pelo pai, Getúlio. Então, o contexto dela era, caramba, o que aconteceu com ela vai ser o que vai acontecer comigo também. Então, desenhou o contexto também da Ritinha para ir para o grupo dos que iriam para a casa de campo
e não queriam voltar. Os próximos dois personagens que eu vou contextualizar agora são Noel e o Dan. Noel, um cara, assim, não tinha muita beleza pelo que passava no livro, uma pessoa muito introspectiva e que era perdidamente apaixonado pela Ritinha. A ponto de, no aniversário da Ritinha, ele contratar aqueles carros que vão para o lugar e falam, tocam uma música e falam uma mensagem para a pessoa que você quiser, e soltam balões, e fazem aquele barulho todo, né? Paga mico pra caramba ali, na porta da faculdade. E aí ele faz isso, chama a Ritinha, sei lá o que, blá blá blá, a faculdade inteira olhando, ele se ajoelha na frente da faculdade inteira, na frente da Ritinha, e pede para ela namorar com ele. É claro que ela fala não, e aí ele pede, não, pelo amor de Deus, me dá só um beijo, sei lá o que, assim, ela ridiculariza ele e enxota o coitado. Então é um contexto de um adolescente ali que, segundo isso, era um motivo para ele estar no grupo dos que iam e não queriam voltar. Dan, ele é um dos personagens que é um pouco, assim, cara, vacilo do Zack ter levado ele. Tanto que foi uma surpresa para o Alê, que só descobriu em cima da hora que o Dan ia, porque o Dan, ele era um adolescente que ele era deficiente intelectual. Era apaixonado por todo esse grupo, né? Era apaixonado pelo Zack, apaixonado do tipo de admiração, né? Fazia tudo que o Zack mandava, tudo que o Zack queria, e estava sempre no grupinho ali. E a mãe adorava, porque era uma forma do garoto estar entrosado com a galera e tudo mais. Então a mãe adorava que o Zack chamasse o Dan para tudo. E aí o Zack falou, não, a gente vai lá para casa de campo para a gente ensaiar a banda, que eles tinham uma banda e tudo mais. A mãe adora a ideia e deixa ali. Mas nitidamente o Dan, ele entrou porque o Zack pediu para ele ir, né? Então assim, não tem muito motivo. Na cabeça do Zack, o motivo era, cara, o que o garoto vai ser depois que os pais falecerem e tudo mais? Não vai ser nada, não vai ter ninguém para cuidar, eles não tinham dinheiro e tudo mais. Então, na cabeça do Zack, estava contextualizado o porquê do Dan também estar no grupo dos que queriam ir e não queriam voltar. E, por fim, os últimos dois, os principais personagens do livro, Zack e Alê. Zack é um pouquinho de todos esses ingredientes que eu contei aqui, dão a fórmula perfeita para o Zack querer. Ele tinha perdido os pais, o dinheiro, ele não sabia nem o que ia ser do dinheiro dele, ele nunca tinha se visto numa situação dessa. Ele tinha a Valéria pressionando ele por causa do filho que ele não queria ter, e ele tinha o Otto querendo botar a boca no mundo que ele tinha um relacionamento homossexual com ele. Então ele viu que a melhor forma dele fazer isso era indo para lá e não voltando. O Alê, ele tinha esse sonho de lançar um livro, só que ele não tinha dinheiro, ele não tinha conhecimento de como fazer um livro virar um best-seller. E na cabeça dele, a melhor forma era, eu vou criar um livro com todo esse contexto, então vai ficar tão famoso, as pessoas vão querer tanto saber desse livro, que ele vai ser um best-seller. Então estavam os dois contextos finais para o grupo dos 9 que iam e não iriam retornar. E aí, tudo começa a acontecer de uma forma muito, mas muito rápida. Eles chegam na casa de campo, todo mundo descarrega o carro com droga pra caramba, com bebida pra caramba, vão pro porão, se trancam, escondem a chave e começam, sentam todo mundo em roda e começam a roleta russa. E para não ter risco de ter uma coisa que vai e volta, eles vão pro porão, se trancam, e aí o Zack dá a chave, eu não me lembro se foi pro Lucas ou se foi não foi pro Dan, foi pro Lucas ou pro Noel, um dos dois, dá a chave, e o Alê vê que essa pessoa que recebeu a chave, que eu acho que foi o Lucas, ele vai na frente da porta, sem ninguém ver,
joga no chão, dá um chute, então a chave passa por baixo da porta, vai para fora do porão e acabou. E ele fala para todo mundo, engoli a chave. Tá? Então, a partir de agora, meu querido, agora só tá dentro de mim a chave, não tem como ninguém sair. E aí, de uma forma muito rápida, estava todo mundo muito doidão, tá? As pessoas estavam fumando muito, bebendo muito, tinha gente cheirando, estava todo mundo consumindo todo tipo de droga e bebida. E aí, todo mundo senta numa roda e começa. Eu até guardei aqui uma listinha de como foi a ordem que eu tinha esquecido de um ponto. Mas, beleza, todo mundo senta em volta da roda e fala como que vai ser a regra. São 9 pessoas, eles levaram 9 balas. A regra é, vai colocar ali, vai rodar o tambor do revólver e vai até um sair. Né? Começa tudo de novo, até um sair, até um sair, até um sair. E o Alê tinha combinado já com todo mundo que ele não ia ser o primeiro a sair, porque ele queria ter pelo menos um pouco do livro escrito, que o Alê ia ficar o tempo todo, desde que eles saíram da casa, durante o carro e tudo mais, lá no porão, o tempo todo que ele ficasse vivo, ele estaria escrevendo, porque ele queria ter o livro publicado. Então todo mundo senta ali e começa. E aí o Otto, logo no primeiro, beleza, vamos sentar aqui, ele começa a entrar numa onda de, cara, não, eu só entro se o Alê participar aqui, porque ele, quando foi lá pedir para falar com o Zack na casa dele, o Alê botou ele para fora, enfiou ele a porrada no Otto, falou tudo que você está falando é mentira, sei lá o que, botou para fora. Então quando ele chegou ali, ele falou assim, Alê, eu não quero, o Zack, eu só participo, só começo se todo mundo sentar na roda, inclusive o Alê. Ele, pô, mano, foi o combinado, não importa, isso que eu quero, sei lá o que. E aí, falou, não, mas combinado foi esse. O Otto começa a ficar meio que irritado, todo mundo estava muito doidão, né? Ele fala, não, combinado, não importa o combinado, porque eu quero que ele participe, está protegendo ele, porque você não sabe, ele sabe do nosso segredinho, começa a querer começar a contar o segredo dos dois, na frente de todo mundo. Nisso o Otto começa a ficar tenso, aí todo mundo, peraí, que segredinho é esse? Começa a contar aí, que história é essa de segredo? Ele começa a falar, não, aquele dia no poker, blá, 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 blá. Quando ele começa a falar um pouco do que se trata o segredo dos dois, todo mundo começa a ficar assim, peraí, tem alguma coisa por trás de estar aqui? Tu começa a ficar desconfiado. Peraí, eu achava que todo mundo quisesse porque quisesse. Não tinha um motivo por trás aqui, entrelaçando, né, as pessoas do grupo, e sim cada um com seus motivos. Então quando ele começa a contar, o Zack pega, derruba o Otto no chão, começa a espancar. Aí o Otto meio que recua e fala, não, só tudo bem, vamos lá, cara, posso começar, não tem problema nenhum. Eles amarram o Otto, então tá todo mundo começando a ficar doidão também. Então assim, as pessoas entram no meio, começam a ajudar realmente, a amarrar e tudo mais. Amarra, e aí do nada o Zack pega o revólver, coloca uma bala ali no tambor, gira. Otto, vai começar com você. Bota a arma na testa do Otto e puxa o gatilho. Na esperança, né, de, vamos lá, roleta russa. Pode ser um clique, como pode ser um pou. Primeira puxada que dá, pou. O Otto tomba. Nesse momento, foi o primeiro a tombar. E de uma forma totalmente diferente do que as pessoas estavam imaginando, uma pessoa amarrada e que não tirou a própria vida, alguém foi lá e tirou a vida dela, então aquilo já causa um tumulto, assim, do tipo, porra, não tirou a própria vida, foi assassinado, sei lá o que, começa uma loucura já ali, uma brigalhada do caramba e tudo mais, mas tem ainda pitadas de tortura, porque quando amarram o Otto numa pilastra lá, o Zack entra numa de que o Otto precisava estar olhando para ele. E aí começa meio que tentar abrir o olho dele, aí puxa cílio, arranca isso, arranca aquilo, de uma forma bem, bem ruim. E o que transforma o livro numa coisa tão tensa? Porque a cada momento que ele conta um pouco de como estava sendo lá no porão, na verdade, isso está sendo lido pela delegada nessa reunião com as mães de todo mundo.
Então tá todo mundo numa sala, as mães de todo mundo, menos do Zack, porque a mãe do Zack faleceu no acidente de carro junto com o pai. Então tá a mãe do Otto, da Ritinha, da Valéria, do Alê, do Lucas, da João, do Noel, do Dan, tá todo mundo junto ouvindo a Diana narrar o livro do Alê. Então o livro do Alê fala, não, eles prenderam ele na pilastra e começaram a torturar ele assim, assim, assado, e o Zack foi, colocou a bala no tambor e deu um tiro na cabeça dele e tudo mais, e narrando com detalhes, né? Então é uma tensão de um lado, de você lendo como foi no ambiente, e depois você lendo de como estava sendo o ambiente das mães ouvindo aquilo sobre os filhos. Então, assim, é muito louco. É muito louco. Então, assim, Rafael, dessa vez foi maestral. Diferente dos Dias Perfeitos, que você passou do ponto, nesse não teve nenhum ponto que foi excedido. Teve uns toques ali de detalhe, mas não se excedeu como se excedeu no Dias Perfeitos. Então, assim, o livro te mantém grudado, mas sem pegar um pouco de nojo do livro. Diferente dos Dias Perfeitos. Dias Perfeitos, ele te prende, mas em alguns momentos fala assim, cara, eu não quero mais ler. Tá pesado demais. Passou do ponto. Suicidas não. É a dose perfeita de terror e de mistério e de suspense. E aí o clima tá horroroso, porém tá um clima de euforia ainda, porque do tipo, tá todo mundo drogado, todo mundo bêbado e todo mundo foi para lá para isso. Então logo depois de, caramba, o que aconteceu? Nossa Senhora, foi a primeira vez que as pessoas viram aquilo acontecer na carne viva ali. Aí todo mundo já senta, não, beleza, vamos sentar na roda de novo aqui e vamos embora. Bota pro lado um pouquinho aí e vamos continuar aqui a história. Beleza. Ele bota mais uma bala no tambor, gira e começa. Aí a regra era, a cada rodada uma pessoa diferente precisa começar. E aí vai lá e é bem rápido essa segunda pessoa. Ela vai lá, o Zack, pega, bota na cabeça, clique, nada acontece. Aí passa para Ritinha, clique. Passa para Valéria, clique. É claro que todos eles, toda hora falando, porra, assim, atacando alguém e tudo mais, mas vai lá, clique, clique, clique. E vai no Alê, bota lá e clique. E aí começa a chegar uma parte muito tensa, que era do tipo, tinham 4 pessoas e 4 casas no tambor com uma bala, então 25% de chance de alguém tombar. E aí vai lá, eu tô chutando, a Ritinha, plaft, nada. Aí, nossa, 33% de chance agora. Aí vai a João, clique. Aí, nossa, sobraram 2 pessoas e 2 espaços, 2 câmaras. Aí pela ordem, era o Lucas e depois o Dan. Vai o Lucas, que assim, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, cara, é um cara que já tentou tirar a própria vida diversas vezes. Então as pessoas olhavam e falavam assim, cara, é o que ele quer, né? Ninguém se opunha, né? Aí ele vai lá, pega e clique. Qual a situação que fica? Uma pessoa, um espaço, uma bala. Então não era mais alguma probabilidade, era 100% de chance de ter uma bala naquele lugar do tambor. E logo no Dan, que era aquele deficiente intelectual. Então aí todo mundo, quando percebe o que aconteceu, fala assim, caramba, porque essa pessoa, ao mesmo tempo que essa pessoa não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, todo mundo começa assim, não, peraí. O Alê pega na hora e fala assim, não, peraí, vamos girar de novo. Não tá errado, porque não é mais... As pessoas não tinham percebido que podia acontecer essa situação, que não é do tipo uma probabilidade, como em tese a roleta russa, que é uma probabilidade, pode acontecer como pode não acontecer. Aquilo dali já não era mais probabilidade, era certeza. Então, não era uma roleta russa, era um suicídio. E todo mundo fica naquela tensão. O Dan, que idolatrava o Zack, ele pega a arma, olha pro Zack e fala, Zack, o que é para eu fazer?
O Zack fala, colocar contra a cabeça e apertar. E ele nem pensa, ele coloca contra a cabeça e aperta. E tomba. Aí cai um clima pesadíssimo no porão. Depois desse clima horroroso que cai no porão, lá na delegacia, né, onde está acontecendo a investigação informal, também cai esse clima, porque já está ali do tipo, nossa, o Zack matou o Otto, ele instigou o Dan a fazer isso, né? Então assim, o Zack já se transformou num monstro ali, num completo monstro. E aí, nesse momento, em algum momento do livro, você entende que... Ah, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. A regra era, os 9 iam para lá, no final, o que sobrasse poderia escolher tirar a própria vida ou sair. Então poderiam ir 9 e voltar 0, ou irem 9 e voltar 1. E aí você percebe, né, que em algum momento da cariação, da investigação, né, da narrativa ali pelo ponto de vista das mães que estão ali em volta, você começa a pensar assim, vem à tona que assim, o Alê não foi o último a morrer. Então tu fala assim, caraca, então o livro vai acabar antes de acabar o que estava acontecendo ali na roleta russa. Porque se parte da narrativa é através do caderno de anotações do Alê, e se o Alê não vai ser o último a ficar, as anotações vão acabar e a roleta russa vai continuar. Então tu fala, caramba, como que vai se dar a narrativa, né? Então você vai começar a ficar meio tenso com isso. E aí, você também, junto com essa surpresa, você tem a surpresa de que o Zack é quem sobrevive. Não fala mais nada sobre isso, mas você tem essas duas informações. O Alê não é o último e o Zack sobrevive. Ponto. Beleza. Depois do Dan ter tombado, a próxima, né, pessoa a tombar acontece de forma muito rápida também, do tipo, nesse ponto aí já tinham 3 pessoas, né? Então, 3 não, 2 pessoas tinham tombado, né? O Otto e o Dan. E aí todo mundo senta em volta da roda ali. Eles descrevem que o porão tá ficando bem, cara, bem ruim, né? Tudo sujo, um cheiro insuportável. E eles colocam já as 2 pessoas para um canto, assim, beleza. E aí todo mundo senta e aí de forma muito rápida coloca ali a bala no tambor, gira, a Valéria pega, atira e não acontece nada, depois vai pro Alê, não acontece nada, vai a Ritinha, e a Ritinha, quando vai colocar a arma na cabeça para dar sequência, o Noel, que era aquela pessoa apaixonada por ela, pula, arranca a arma do braço dela e começa a falar, não, você não pode fazer isso, eu quero desistir disso, eu não posso ver você fazer uma coisa dessa, eu sou apaixonado por você, eu te amo e tudo mais. E a Ritinha fala assim, queridão, eu não quero nada com você, você me dá nojo, eu tenho, porra, aversão a você, você é ridículo, sei lá o que, e eu quero fazer o que eu quiser da minha própria vida, sei lá o que. Pega, arranca a arma da mão dele, coloca a arma na cabeça e puxa. E a bala dispara, né? O revólver dispara. Ela cai ali no chão e a todo momento que uma pessoa tira a vida, interrompe a leitura para delegada debater com as mães se alguém tem alguma coisa para colocar. E aí fica, toda vez que ela para debater ali, né, perguntar para as mães se alguém tem alguma coisa para colocar, algum comentário, é uma brigalhada do caramba. Uma começa a colocar a culpa na outra, começa a falar que o filho de um é um monstro e tudo mais, e aí fica uma bateção de boca do caramba, mas sempre apimentando um pouquinho mais, sempre algumas doses a mais de coisa, assim, caraca, isso aqui é novidade e tudo mais. Deixa você bem tenso e você começa a engolir o livro. Beleza. Com a situação da Ritinha no chão, o Noel fica em cima dela falando, caramba, pô, por que você fez isso e tudo mais. E aí o Zack pega e joga no ar, tá todo mundo doidão, né? Ué, o Noel, ela sempre te ridicularizou, aproveita agora, cara.
você sempre quis transar com a Ritinha e ela nunca quis você. Agora você pode fazer o que você quiser. Todo mundo fica assim, que isso, você tá louco? Como você propõe uma coisa dessa? Ele, ué, faz o que você quiser e ninguém vai se opor, não. E, cara, o Noel ali ridiculariza isso, não, começa a gritar, sei lá o que mais, começa a olhar pra Ritinha e falar, cara, isso aí não é uma má ideia não, levando em consideração que todo mundo não vai voltar de lá. Aliás, ninguém vai voltar de lá, todo mundo vai ficar por ali e vai dali para outro plano. Não, que isso, que ridículo, sei lá o que. Aí, ele fala assim, aí todo mundo fala assim, olha só, ridículo ou não, eu não vou fazer nada. Aí eu falei assim, eu tô aqui escrevendo meu livro, não vou fazer nada. A Valéria, isso é ridículo, sei lá o que, isso é estupro, blá 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 blá. Tá bom, mas ó, ninguém vai fazer nada. E o Noel olha e começa, caramba, eu quero isso. E aí, de uma forma bem detalhada, conta que ele pega, tira ali a roupa da Ritinha, tira a própria roupa e começa a transar com a Ritinha. E no meio do ato sexual ali, ele pega e fala, eu amo ela, eu te amo e tudo mais, pega a arma, bota na cabeça e mais um tiro. Então cai Ritinha e Noel juntos ali, praticamente no mesmo momento. Esse é o final do tombamento da Ritinha e Noel. E aí nesse ponto você pode estar imaginando, caramba, imagina como é que tá então a sala de reunião da delegada com as mães tendo ouvido a delegada narrar, né, esse estupro da Ritinha já falecida e depois o cara tirando a própria vida. Imagina como que ficou, né? Mesmo a mãe do Zack não estar presente, né, porque tinha falecido, é uma ofendendo a outra ali. E beleza. Aí eles colocam uma nova regra na história, porque eles percebem que assim sobraram poucas pessoas agora. Sobraram Zack, Alê, Lucas, Maria João e Valéria. E eles percebem e falam assim, caramba, mas se a gente colocar só uma bala, pode acontecer de rodar todo mundo e não sair. Porque combinado era, se rodar todo mundo, gira de novo e roda novamente. Pode ficar nisso infinito. Aí eles decidem, em comum acordo ali, colocar 3 balas no tambor. Coloca uma, duas, três, gira e aí vai para rodada. Porque aí dessa forma aumentou muito a chance de sair uma bala. Tá? E aí beleza, assim eles fazem. E aí a Valéria já estava muito desconfiada que era sempre o Zack que colocava as balas. E ela falou assim, não, tem alguma coisa nessa história aí, sei lá o que, você tá enrolando tudo, sei lá o que. Como assim tô enrolando? Bota aqui a bala, giro e não tô nem vendo. Mas ela falou assim, então tá, deixa eu colocar. Ele, não, só eu vou colocar a bala porque a arma é minha. E as balas são minhas. E aí começa todo mundo ficar desconfiado. Todo mundo fica desconfiado. E aí, ele não deixa as pessoas mexerem na arma e coloca lá não deixa que as pessoas peguem a arma para colocar a bala, mas nessa vez de colocarem as 3 balas, ele dá o braço a torcer e fala, beleza, bota aqui, vai, bota você bota uma, eu boto outra, mas ele que comanda a arma, beleza. Vai lá a Valéria, nada acontece, vai o Alê, nada acontece, e vai o Lucas, coloca a arma na cabeça e a bala dispara. Quando a arma dispara, o Lucas tomba e a Maria João corre para cima dele, que era a irmã dele, mesmo todo mundo sabendo que ele já tinha tentado tirar a própria vida diversas vezes. A Maria João fica desolada vendo o irmão cair ali na frente dela. E ela vai para cima do irmão e começa a falar, caramba, pô, me arrependi porque eu tô aqui, cara, eu não devia ter feito isso e tudo mais. Porra, não sei onde eu tava com a cabeça e tudo mais. E todas essas frases que aconteciam ali no porão deixavam as pessoas um pouco assim, caramba, então ela desistiu, ela desistiria e tudo mais. Todo mundo fica meio tenso. Né? Começa um ou outro antes de colocar a arma na cabeça, fala assim, pô, eu queria desistir. Todo mundo começa a ficar meio ali, cara, apesar de todo mundo ter decidido ir para lá, todo mundo fala assim, caramba, será que era isso mesmo? Era a saída, era essa mesma?
E beleza, a Maria João volta para si, mesmo sabendo que, mesmo vendo que o irmão tinha tombado ali, eles falam, cara, tá muito ruim aqui o ambiente, vamos colocar eles para trás do sofá ali, porque não tá dando nem para andar no ambiente, tá escorregando de tanto sangue. Vamos colocar eles com um pouco ali, porque tá horrível o cenário. E aí, nesse momento que eles vão ali colocar para trás do sofá, ali pro cantinho da sala, eles vão pisar no chão ali no canto da sala e o chão meio que dá uma fundadinha e eles levantam um tapete, tem um piso falso e quando eles vão olhar é um baita de um cofre escondido, não um cofre, mas um local onde tinha dinheiro guardado e com várias anotações de quanto dinheiro tinham. E estava bem claro lá quanta grana tinha. Tinha 22 milhões de dólares. Todo mundo olha para aquilo ali e fala assim, peraí. Aí tudo mudou. Aí como assim tudo mudou? Aí começa uma brigalhada do caramba. Como assim tudo mudou? A gente veio aqui para não voltar. E agora só porque tem dinheiro a gente quer voltar? E aí tinha sobrado Zaque, Alê, Ritinha e... Ritinha não. Zaque, Alê, Valéria e João. Tá? Maria e João. E aí começa aquela brigalhada, não, são 4 pessoas, dá 5 milhões para cada um aqui, mais ou menos. E a Valéria falou, caramba, com esse dinheiro eu não preciso mais de você, eu toco a minha vida com meu filho aqui. Mesmo que você não queira nada com seu filho, eu toco a minha vida com ele, não preciso de você. A João já olhou para aquilo ali e falou assim, caramba, eu sempre quis ser rica, eu sempre quis casar com alguém rico, agora não preciso nem casar com alguém rico, porque eu vou ser rica. Então eu quero sair também, sei lá o quê. Só que o Ale e o Zac falam assim, peraí, cara, não foi esse o combinado. E o Ale já começa a ficar assim, caramba, por mim eu saía, porque o meu sonho era virar um best-seller, né? Meu livro virar um best-seller. Com esse dinheiro, eu posso publicar o meu livro, eu posso fazer ele ser um best-seller. Então os 3 começam a querer abandonar o barco. E o Zac, depois de tudo aquilo que aconteceu, o Zac falou assim, cara, não tem mais saída. Ou é ou é. Porque imagina, ele tinha matado o Otto. Ele tinha feito, né, assim, sugerido para o Dan executar. Então, assim, não tinha saída. Não tinha como. Né? E aí começa uma brigalhada do caramba, a Valéria sempre acusando, você que está mexendo na arma, você está sabendo a ordem exata que as pessoas vão morrer, e no final você está falando que a pessoa pode escolher se vive ou se tira a própria vida, você vai matar todo mundo, vai sair daqui vivo. Ele fala assim, mas eu vou ser o primeiro a querer botar uma arma na cabeça e tirar, e atirar, porque imagina, eu vou sair daqui, como que eu vou explicar isso para todo mundo? Eu vou ser preso. Então assim, quem decidir no final ficar vivo é a pior decisão possível, que vai ter que explicar tudo e vai ficar preso. E aí ele não conseguiu fazer as pessoas tirarem da cabeça de que tinha que abandonar o barco por causa do dinheiro que tinha sido descoberto. Ele pega ali, sem ninguém perceber, ele pula atrás do sofá, pega um bando de garrafa de vodka, joga no dinheiro, risca um fósforo, joga e tudo começa a pegar fogo. Aí todo mundo entra numa loucura ali, num frenesi, tentando apagar o fogo, sei lá o que, mas boa parte do dinheiro pega fogo e fica inutilizável. E aí começa a pegar fogo em pessoas, assim. Então, assim, o ambiente que já devia estar horroroso fica completamente devastador, o negócio ali. Mas nessa brigalhada ali que estão tentando apagar o fogo, a João parte para cima do Zac falando, eu vou sair daqui sim, de qualquer forma, não vai ser você que vai me proibir. Parte para cima do Zac para bater nele, para tentar tirar a arma da mão dele. O Zac vira para ela, descarrega, né, solta o dedo na arma e a arma vai ali, clique, clique, pou, né, porque tinha 2 balas ainda nos espaços. Ele dá 2 tiros na barriga ali da João. Diferente dos tiros quando bate na cabeça, ela fica ali no chão ainda uns momentos de vida ainda, né? E diferente dos outros que tombaram, que foram imediatos, ela ficou um período ali ainda. E ela começou a falar, os seus pais não foi um acidente a morte dos seus pais, eles foram assassinados.
E o pior de tudo, a pessoa que fez isso estava aqui dentro. E mais ainda, para completar ainda esse cenário horrível, teve a ajuda de uma mãe. E ele começa a pressionar, fala quem é, você tá morrendo mesmo, fala quem é, todo mundo que tá aqui vai morrer também, fala quem é a pessoa e tudo mais. Ela, não vou falar, vou guardar isso para mim como tortura para você. E assim acontece, ela joga isso no ar e morre. Nesse momento, a Valéria já está completamente transtornada e na cabeça dela tudo é uma armação, porque ele foi escolhendo um a um quem ele queria que morresse e vendo aquilo tudo, ele mata a Maria João. Então ela fala assim, cara, eu só quero sair daqui, façam o que vocês quiserem, eu só quero sair daqui. Ele fala assim, cara, você não viu que a chave não tá nem com a gente, a chave, sei lá, o Lucas, o Dan, engoliu, então não tá com a gente, então assim, não tem como sair. Ela, mas eu quero sair e tudo mais, sei lá o que, blá blá blá. Aí ela, o Alê vai pra cima e fala, vamos acalmar, gente, vamos acalmar. E vira pra Valéria e fala, Valéria, esse capítulo eu quero que você escreva. Então até muda a forma como é escrito ali o capítulo, esse trecho do livro, de letra, de caligrafia escrita, né, para deixar bem claro que não é o Alê, e sim a Valéria que está narrando os fatos. E aí a Valéria narra o então último capítulo do livro, mas tem uma reviravolta. Aí a Valéria narra que o Alê, e isso antes dele passar o bastão para Valéria, ele narrando, né, ele fala assim, caramba, o que aconteceu? O Zack é um monstro, ele matou a Maria João e caramba, alguém matou os pais, sei lá o que, eu não quero mais isso, eu vou pegar um martelo que tinha, logo quando eles entraram tinha um martelo e uma chave de fenda no chão assim do porão, ele, caramba, eu vou matar o Zack, que ele é um monstro e tudo mais, ele narrando isso. Ele tá brigando com a Valéria ali, estão discutindo, eu vou ali, aí ele vai, pega o martelo, vai escondido atrás do Zack, ele fala, caramba, mas eu não consigo matar o meu melhor amigo e tudo mais. E aí ele muda de ideia. Isso é o que ele relata no livro. E aí ele passa o bastão para Valéria. E aí a Valéria está narrando. Tá bom, então estão os dois discutindo ali. O Alê salvou a minha vida, porque o Zack ia me matar. E o Alê está tentando contornar a história. O Alê é bom com as palavras. O Alê vai conseguir fazer a gente sair daqui os três vivos. Nossa, eu tô muito arrependido, ela escrevendo isso no livro, eu tô muito arrependido de ter vindo, eu só quero viver para tocar a minha vida com meu filho sozinha mesmo e tudo mais. E caramba, as coisas estão desandando. Nossa, eles começaram a discutir. Nossa, o Alê tá gritando pro Zack. Nossa, o Zack tá gritando pro Alê. Nossa, o Alê não, o Zack levantou a arma pro Alê. Nossa, o Zack tá muito nervoso. Nossa, o Zack atirou e o Alê tombou. E aí acaba essa parte do livro. Nesse momento, a narrativa volta para a sala com a delegada e as mães, porque o livro, da forma escrita, como estava sendo narrada pelo Alê, acaba. Afinal de contas, o Alê tombou. Só sobraram Valéria e Zack. E aí vem a narrativa da delegada. Então agora a gente precisa entender na delegada lá com as mães. A gente precisa entender o porquê, como foi o desenrolar depois e o porquê, tentar entender alguns motivos de como tudo foi encontrado, como foi encontrado. E aí vem, a Valéria é encontrada com um tiro na cabeça, morta. O Zack, ele é encontrado com marcas no pescoço de enforcamento, uma corda rompida numa viga e um ferimento na nuca bem grave. Resumo da história: Zack está num hospital, não conseguindo falar porque danificou seriamente as cordas vocais, e esse ferimento na nuca fez com que ele perdesse todos os movimentos da região daqui da nuca para baixo. Então ele não tem nenhum movimento no corpo, não consegue falar, e pelo tempo
longo de enforcamento pela corda, que ele tentou ali se matar, ele teve dano cerebral.
você fala, então, caramba, acabou o livro. E aí você vira a página, começa a próxima página com uma carta de Débora para Marcelo. Quem é Débora? Mãe do Alê. Oi, Marcelo, tô com muita saudade de você. Quando que a gente vai poder se ver e tudo mais? Eu fiz tudo como você pediu. E aí vem à tona. A Débora, que era mãe do Alê, tinha ajudado a encobrir tudo. O Alê tinha raiva do Zaque, porque ele era um menino no berço de ouro e tratando todo mundo com desdém, explorando todo mundo, a ponto de todo mundo odiar ele, né? Então assim, ele tinha o Alê que descobre que a Ritinha não, a Ritinha estava grávida, né? Então ele fala, caramba, a Ritinha decidiu se matar porque viu que não ia ter nada com a lei e ele ia fazer aquilo que ele fez com a Valéria. E ele, pô, botou a arma, ele fez o Dan se matar. Então ele, pro Alê, o Zack era um monstro. Naquele momento se mostrou um monstro, mas antes ele já achava um monstro. Então, e ele falou, é a forma como eu vou conseguir fazer o meu livro. Então a mãe ajuda, a mãe como que é depois a carta? A carta, né, pro Marcelo, são eles contando como aconteceu. Caramba, foi por um pouco, né, por um triz que a delegada não suspeitou de mim e tudo mais. E aquele mendigo que mora do lado da casa da casa de campo, eles conviviam na casa de campo assim, há anos. Então aquela pessoa pobrinha falou assim, aquele cara pobrinho lá que mora do lado, assim como você pediu, eu dei um dinheiro para ele ficar disponível para você ligasse de madrugada que ele ia lá na casa. Qual foi o desenrolar da história? O Alê tinha combinado com o Zaque que, olha, Zaque, você vai treinar como colocar a bala na posição certa pra gente descartar a pessoa que a gente quiser na hora que a gente quiser. E vai sobrar só nós dois, porque eu vou ter escrito meu livro de ponta a ponta e a gente se mata junto. Esse foi o combinado. Então, ele foi descrevendo tudo para ele sair dali livre do livro, né? Para quando a delegada lesse o livro, tava, nossa, o Alê foi uma vítima, como outra qualquer, né? E aí, o que a Valéria descreveu foi, na verdade, uma encenação dos dois. A Valéria descreveu, nossa, eles estão brigando, o Zaque levantou a arma e deu um tiro no Alê. Só que tava tudo escuro, lá no fundo e tudo mais. Na verdade, eles discutiram de mentirinha, o Zaque levantou a arma, deu um tiro no braço do Alê e o Alê caiu junto atrás dos sofás ali, junto com os outros corpos. E aí partiu para cima da Valéria para tirar a vida da Valéria. E aí, quando o Zaque atira na Valéria, o Alê que estava com aquele martelo, que ele falou, nossa, eu me arrependi, tudo mais, estava com o martelo escondido, pega o martelo e dá uma martelada na nuca do Zaque, que é o ferimento que a delegada entendeu que foi quando ele caiu da corda, mas na verdade não foi, né? Então foi tudo feito pelo Alê. O Alê pegou, né? Então deu uma marretada na nuca do Zaque, estrangulou ele com a corda e ele foi lá com a chave de fenda e com o martelo. O Alê abriu a barriga das pessoas para dar esse entendimento. O Alê foi lá no bolo de dinheiro, tacou fogo de novo no dinheiro, junto com os corpos. Por quê? Antes de fazer isso, ele tinha feito uma cópia da chave. Então ele abriu, saiu, ligou para esse morador de rua, esse cara muito pobre que morava lá nas redondezas, falou, pô, vem aqui que eu tenho que te dar um dinheiro. Eu falei com você que ia te dar um dinheiro se você fizesse uma coisa para mim aqui. Foi lá, o Alê tinha um bando de bala no bolso, escondida. Quando essa pessoa chegou, o Alê pegou a arma, tirou a arma da cintura, matou essa pessoa, que era uma pessoa que a mãe já tinha selecionado, sabendo que era, assim, na altura parecida com a do Alê, num porte parecido do Alê, e tinha trocado os registros da arcada dentária com o do dentista do Alê. Então, quando chegou lá, o Alê pegou, deu um tiro nessa pessoa, a pessoa caiu,
Ele levou para dentro do porão, jogou junto com os outros corpos, tacou fogo. Pegou o livro dele, colocou lá no cantinho, do outro canto, saiu, ligou para os policiais, se passando por Getúlio. Então, quando a polícia chega, ela já encontra um cenário aonde arromba a porta não, vê a chave no chão, né? Porque a gente se lembra que ele tinha botado, o Lucas, alguém tinha botado a chave no chão e chutado para fora. A polícia chega, abre o porão e vê 4 corpos carbonizados, mais outros com aquela situação da barriga toda aberta, a Valéria tombada num canto e o Zack no chão, ainda vivo, só que imóvel. Leva para o hospital e tudo mais. Tudo isso você lê numa carta da Débora, mãe do Alê, mandando para esse Marcelo. E no final de tudo, eu vou ter que ler esse trecho, que é genial a forma como termina. No final de tudo, ela fala, pô, mas e aí, Marcelo, quando que você vai parar de mudar de nome? Porque tô com saudade de você, quero te ver. E aí vem a forma como o livro termina. Como termina o livro? Lembra que é uma carta que a mãe está escrevendo para Marcelo. E junto com a carta ela tinha mandado uma cópia do livro que ela tinha encontrado ali, né, que a polícia tinha encontrado, né, eles tinham mandado uma cópia, ela tinha mandado uma cópia pro Alê, que ela tá chamando aqui de Marcelo, tá? Aí, lembra que você me enviou, eu terminei o rascunho, né? Terminei o livro, entreguei ao editor da Companhia das Letras, que é a editora do livro. Lembra que eu sempre te disse que um dia publicaria? Minha editora adorou e não vão nem investigar nada porque eu pedi para publicarem como ficção brasileira. Então a polícia não vai investigar e tudo mais, é o livro que vai me levar para o sucesso e ele termina de uma forma genial. Infelizmente, não acredito que um dia você poderá voltar a me chamar de Alessandro. Nos últimos meses, minha vida tem se resumido a mudar de identidade. Agora parece que finalmente encontrei uma definitiva, um novo nome, aquele que eu vou levar até a morte. O nome com quem eu vou assinar meus livros futuros e criar uma carreira. É melhor que o use desde já, para você se acostumar. Fique bem, mãe. Saiba que eu também te amo muito. Espero que goste do livro. 1000 beijos do seu filho, Rafael Montes. É a forma como ele termina o livro, tendo mandado o livro para a Companhia das Letras, escolhendo a nova identidade e definitiva dele. Assim, sei lá, por mais pesado e sórdido que seja o livro é espetacular. É aquele livro que fala assim, caramba, cara, que ideia mais genial e louca e sombria, mas que pega. Então, assim, é o melhor livro de Rafael Montes e, pô, pra mim é top 1, 2, 3 aí, de repente, do ano ou de ficção, terror, suspense da minha vida. Então, para terminar, só para falar um pouco como ele está na Amazon, né? Repetindo, o livro se chama Suicidas, escritor Rafael Montes. Ele custa na capa comum 40, no Kindle 32. Ele é da Companhia das Letras. Ele foi publicado em 2017. Ele tem 484 páginas, então é um livro um pouco mais longo. No início você leva um pouco mais de tempo a engrenar nele, que você fala, caramba, meio esquisito, mas depois vai embora porque você fica viciado no livro, tá? Ele, deixa eu ver aqui como é que tá de categoria, né? Ele a posição dele não é nada boa no geral, 5.435, mas em policial, suspense, mistério, posição 313, literatura e ficção 3.500, então assim, a posição dele não é uma posição nada assim extraordinária, porém, vamos ver como é que ele está de avaliação. Também não é muito avaliado, nota 4.7, legal, mas
7.300 avaliações. Então, assim, é uma pena não ter 30, 40, 50 mil avaliações como uma é assim que acaba e por aí vai, né? Mas assim, é um livro muito maneiro. Então assim, para resumir, vale muito a pena ler. Mas lembrando, tem que ter estômago. Você vai gostar e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você já leu o livro, o que você achou do livro, se eu perdi algum detalhe, se eu não comentei algum detalhe. E eu não tenho dúvida que esse vídeo vai estar um bando de picote no áudio, porque eu vou ter que cortar um bando de palavras que eu não posso falar. Mas, fechando o vídeo, lembre-se, leia livro pesado, leia livro que te prenda, leia livro leve, leia livro que você vai demorar um tempo pra caramba para acabar, mas lembre-se, não tem diferença nenhuma entre uma pessoa que não lê e uma pessoa que não sabe ler. Então, leia. Fui!